Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem importante. Bem importante. Cadê seu caderno? Pega seu caderninho. Nós vamos precisar dele hoje, tá? Pega lá seu caderninho. Enquanto você vai pegar seu caderninho e, e tá deixando o vídeo rolar enquanto você tá procurando aí, quero dizer para você que não tem caderninho ou que já tá com o caderninho em mão, curta o vídeo, tá? Eu saber que vocês estão assistindo todos os dias. É muito importante. E compartilhe também. Vamos fazer com que essa mensagem que tanto te ajuda possa ajudar outros também. E olha, eu se fosse você já compartilhava, porque o assunto de hoje vai falar justamente em compartilhar. Compartilhar. Tem uma passagem na Bíblia que eu quero ler com vocês. Mateus no capítulo 17, 18, não é o 19, né? No deserto a gente passa muito pelo capítulo 19 de Mateus. Não, vamos num capítulo antes. E ali conta-se uma parábola. Eu quero ler para vocês só dois versos dessa parábola, e aí eu vou contextualizar ela para vocês. Diz assim: Irado seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Isso, o verso 34. E o verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem, a parábola é o seguinte: Jesus diz que o reino dos céus ele pode ser comparado a uma história. E aí essa história é a seguinte: um homem devia ao seu senhor 10.000 talentos. 10.000 talentos. Cada talento equivalia a não sei quantos denários. E era muito dinheiro, era muito dinheiro. Existem alguns teólogos, né, que vão para essas medidas, essas conversões de moeda da época, e diz que seria impossível um trabalhador remunerado pagar essa dívida. E a dívida era muito grande. E aí o rei, né, o seu senhor, para receber essa dívida, ele ordenou que sua mulher, seus filhos, ele, que todo mundo dedicasse a sua vida inteira a trabalhar para pagar essa dívida. E ainda assim não seria suficiente. Mas aí esse homem, ele se lança de joelhos ao pé do seu senhor e pede perdão da dívida. E pede que a dívida lhe seja perdoada. Aquele senhor, ao ver ele se humilhando e clamando perdão, ele se compadece dele e perdoa a dívida. E perdoa a dívida. E ele sai dali agora e no caminho ele encontra um que devia para ele 100 denários. 100 denários. Olha, era muito pouco o que ele devia em comparação ao que ele deveu ao seu senhor. Era muito pouco. E aí a Bíblia diz que esse homem agora, né, o credor, pega pelo pescoço o outro, sacode e fala assim: você me paga o que deve, me paga o que deve. E aí a pessoa se jogou aos joelhos dele, ao chão, de joelhos, e clamou: tem compaixão de mim, me perdoa a dívida. Ele: eu não te perdoo. E aí pegou aquele homem e jogou na prisão. Havia algumas pessoas que estavam próximo que viu toda a cena, que viu que aquele homem teve 10.000 talentos de dívida perdoada, mas não perdoou 100 denários de dívida. Não perdoou. E aí correram lá para o senhor dele e contou: olha, você perdoou 10.000 talentos de dívida e ele não perdoou 100 denários do outro. E aí esse senhor pegou e falou assim: então chama ele para cá. E aí ocorre esses dois versos que nós lemos: que o Senhor se irou, deu sobre ele a condenação dos 10.000 talentos. E Jesus termina dizendo que da mesma forma é o reino dos céus. Que se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, assim o nosso Pai também não nos perdoa. Sabe, quando eu analiso esses versos, eu entendo que o perdão é uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa compreender.
Porque o perdão nos coloca no nosso devido lugar. Quando nós temos que pedir perdão a Deus, o assunto do perdão nos coloca como seres criados, pecadores, finitos, falhos, cheios de defeito, sem méritos nenhum, sem honra nenhuma. Praticamente um nada. Praticamente um nada. E sabe, mesmo sendo culpados de todos os crimes, mesmo sendo culpados de todas as mentiras, de todos os adultérios, de todas as violências que cometemos, a Bíblia diz que quando nós invocamos o sangue de Cristo e levamos até Deus, clamamos o perdão, Ele é compassivo e Ele nos perdoa. E Ele nos perdoa. Nesse momento, o perdão nos faz sair da zona daqueles que são culpados e passa para inocente. Nos tira de uma posição indigna e nos leva a uma posição digna. Nos tira de um lamaçal de sujeira, de imundícia e nos leva agora à pureza. O perdão nos possibilita isso. E essa mudança de situação, de realidades, isso deveria ocasionar em nós um fenômeno chamado compaixão, que faria com que ao nós olhássemos para nós, aquilo que Deus fez em nós, a maneira com que aquilo mudou a nossa vida, isso despertasse em nós o desejo de fazer o mesmo por outras pessoas. E aí, quando nós entendemos esse processo, agora nós somos submetidos à segunda fase do perdão. A segunda fase do perdão, você está paradinho, com o seu pecado perdoado, com as suas imundícias limpas. Você já está no status em que Deus espera que todo filho dele esteja. Mas agora alguém vem e peca ou lhe causa algum mal. E agora essa pessoa vem e lhe pede perdão. E aí, nesse momento, não vou dizer o que vai acontecer, mas eu quero levantar duas possibilidades. Na primeira possibilidade, você age conforme aquele que olha para trás e vê o tamanho da dívida que Deus perdoou. O tamanho do pecado que você tinha outrora e Deus perdoou. E aí agora, quando você olha para trás e vê o tamanho da tua culpa que foi paga pela vida de um Deus que se negou a si mesmo para que você pudesse receber perdão, agora, diante dessa perspectiva, você perdoa o teu irmão. Porque eu tenho certeza que pode ser a pior atrocidade que ele fez contra você. Não vai se comparar ao que você fez com Cristo. Não vai se comparar à quantidade de vezes que você mentiu, que você adulterou, que você matou, que você idolatrou que não se devia, que você virou as costas para Deus. E quando você se colocou à disposição de clamar o perdão de Deus, Deus te perdoou. E agora você não perdoa o teu irmão? Será que agora, nesse momento, nós estamos fazendo jus ao perdão que nós recebemos? A outra possibilidade é eu olhar para o meu irmão e entender que ele não devia ter feito isso. E eu não vou perdoá-lo. Não vou perdoá-lo. Só que acontece uma coisa, porque quando eu não o perdoo, todo o perdão que eu recebi de Deus agora está comprometido. Todo. Porque Jesus, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, que é as palavras secretas para você dizer para adentrar o seio do Pai, ele, em um determinado verso, ele diz assim: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós nos achegamos ao Pai trazendo em partes
da nossa justiça aquilo que nós fazemos com o próximo. E isso é tão sério porque Jesus diz assim que nós devemos amar ao próximo assim como nós mesmos. Nós devemos perdoar o próximo assim como Deus nos perdoa. Deus deve nos perdoar assim como nós perdoamos. Em outro momento, Jesus fala assim: façais aos outros o que quereis que vos façais. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos horizontalmente para o nosso próximo vai refletir na forma com que acontece verticalmente entre eu e Deus. Então, se eu não amo ao próximo, certamente o amor de Deus não está em mim. E a palavra do Senhor diz isso. Então, eu sou mentiroso. E não é possível o amor de Deus estar em mim se eu não amo o próximo. E não é possível receber o perdão de Deus se eu não perdoo o próximo. Está me entendendo? Então eu preciso, para que o perdão que Deus me conceda seja pleno e eficaz na minha vida, eu preciso perdoar o próximo. Sabe? No que diz respeito ao perdão, a palavra do Senhor diz que se alguém vier e lhe pedir perdão 70 vezes num dia, perdoa 70 vezes. Às vezes a gente cria algumas coisas referente ao perdão. Sabe, eu fico pensando, Deus, Ele tem um poder de acabar com a minha vida pelo poder da Tua palavra, a qualquer instante. Mas Ele me perdoa de tal forma. Sabe, quando Ele me perdoa, Ele não me ameaça. Ele não se afasta de mim. Quando Ele me perdoa, Ele me abraça. E eu me sinto mais próximo dele do que antes de pecar contra ele. O perdão, ele inclui, o perdão, ele restaura, o perdão, ele aperfeiçoa. Isso é o perdão. O perdão de Deus. E assim deveria ser o nosso perdão. Mas quando nós somos submetidos a perdoar, nós dizemos assim. Vou falar de casamento, tá? Eu perdoo, mas eu não quero mais viver com você. Eu perdoo, mas é a última vez. Eu perdoo, mas se você fizer isso de novo... Eu perdoo sob uma condição. E por aí vai. E eu fico pensando... Pensou se Deus fizesse isso comigo? Eu não estou olhando para sua vida, estou olhando para mim, estou olhando para os meus pecados. Eu fico pensando se Deus fizesse isso comigo. Quão penoso seria, quão difícil seria. Sabe? E o perdão de Deus não é assim. E eu devo perdoar o meu irmão, a minha esposa, o meu esposo, da mesma forma. Então nós vamos fazer um exercício no seu caderninho. E esse exercício nós vamos levar alguns dias, tá? Você vai pegar seu caderninho e você vai escrever nele numa página. Você vai orar essa semana, ao longo dessa semana. E você vai escrever nele tudo que você lembrar ao longo dessa semana. Todos os nomes de pessoas que você precisa perdoar. Tudo que você precisa perdoar. Seu pai, talvez pelas coisas que ele fez, por ter abandonado tua casa, por ter agredido a tua mãe, sabe? Tua mãe, por talvez ter sido rude com você um dia, por ter falado mal do seu esposo, enfim, do seu irmão, da sua irmã, sabe? De brigas que vocês tiveram, de vizinho, de colega de faculdade, de colega de escola, de irmãos de igreja, do seu marido, do seu filho. Tudo que você lembrar de situação, de pessoas que precisa perdoar, você vai anotar. E tudo aqueles que você lembrar que você precisa pedir perdão, você anota também, tá? Anota um numa folha e anota os que você precisa perdoar em outra folha, tá? 2 folhas. Faça isso essa semana. Depois nós vamos falar mais a respeito dessa atividade, tá bom? Pessoal, fica com Deus, tenha um ótimo dia e que Deus te dê a sensibilidade de você lembrar de cada nome, tá bom? De cada pessoa. E olha,
Se Deus te trouxer à memória uma situação, é porque você precisa resolver essa situação. Não pense que Deus vai trazer a memória e você vai refutar, dizendo, não, Senhor, isso daqui não precisa, isso daqui já... Se Deus trouxe a tua memória, anote, tá bom? E nós vamos continuar essa atividade depois, tá bom? Gente, tenha um ótimo dia. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho. Todos os dias pela manhã a gente se encontra. O YouTube diz que mais de 60% das pessoas que estão assistindo nossos vídeos diariamente não são inscritos no canal. Olha que loucura! Então se inscreve, ative o sininho, porque na hora que entrar o vídeo novo, a próxima atividade você vai receber, tá bom? E aí você não vai ficar de fora. Meus amados, tenham um ótimo dia e nos vemos amanhã. Tchau.